tudo bom? Todos muito bem-vindos à nossa live sobre marketing e vendas. Estão empolgadas? Estão animadas? Estão nervosas? Vão entrando e vão ficando. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Yay! Só pra galera que foi entrando e entendendo mais ou menos o que vai acontecer. Tudo bom? E aí? Deixa quem quiser ficar que fique, quem não quiser ficar que vá-se embora. Vamos começar a nossa live sobre vendas. Acabei nem entrando, gente, no Telegram e nesse G aqui pra avisar que a live tinha começado. Mas vocês podem pegar esse aviãozinho que tá aqui, ó. Envia pro pessoal saber que essa live aqui começou. Tudo bom? Hello! Vamos avisar pro povo que começou. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar no Telegram. Pra ver se eu aviso o povo do Telegram que começou. Telegram. E aí, minha gente? Prontos para essa live de vendas? Primeira coisa. Primeira não, né? Que eu já falei várias. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre vendas ou sobre a live mesmo, coloquem nesse bichinho aqui, nessa caixinha que tem um asteriscozinho. Asterisco não, que tem um ponto de interrogação. A pessoa não sabe, né? A palavra. Ela é rainha. Oi! Ai, tô aqui. Vou publicar aqui no Telegram também que a gente começou a live. Povo. Estamos ao vivo. Pronto. Publiquei também no Telegram que a gente tá ao vivo. Então, gente, hoje a live vai ser sobre marketing e vendas, tá certo? Vai ser sobre marketing, vai ser sobre vendas, vai ser sobre como vender mais, como arrumar cliente para vender, como se posicionar, por que a gente precisa ser vendedor, por que todo mundo precisa ser vendedor, tá certo? Aí eu vou te falar alguns conhecimentos essenciais sobre venda, técnicas de venda, de persuasão, sobre pós-venda, tudo isso em 1 hora. Então prepara aí caneta e caderno, porque vai ser intenso. E se vocês precisarem fazer qualquer pergunta, mandem suas perguntas aqui nessa caixinha que tem o pontinho de interrogação, que quando eu sentir que dá pra responder, a gente vai começar a sessão de respostas e perguntas e respostas, tá bom? Pra quem tá chegando, a live de hoje vai ser sobre vendas e vamos começar, né? Por que eu tô fazendo essa live sobre vendas hoje? Primeiro de tudo, tá? Primeiro porque ontem eu tava dando uma palestra sobre isso pra equipe da LaMake, pra equipe de vendedoras da LaMake, mas não só vendedores de carteira assinada precisam ter conhecimento sobre vendas. Todo mundo está vendendo alguma coisa a todo momento. Seja você vendendo seu produto, seja você vendendo seu serviço, seja você vendendo sua marca pessoal, seja você se vendendo para um boy ou para uma garotinha, entendeu? A todo tempo a gente está vendendo nosso peixe e querendo convencer as pessoas de comprarem a nossa ideia. Então, não necessariamente você precisa ser um vendedor de carteira assinada para precisar entender sobre vendas. Todo mundo precisa entender sobre vendas. Trabalhe você com carteira assinada, sendo autônomo ou não, tá certo? O tempo todo nós estamos ou tentando convencer as pessoas de comprarem uma ideia nossa, ou tentando vender propriamente dito algum serviço ou algum produto, seja do seu próprio, da sua marca pessoal ou da sua empresa. Concordam? E tô vendo umas meninas interessadíssimas chegando agora. E aí, meninas? Tudo bom? Vocês estão conseguindo ouvir o que eu tô falando? Digam, façam um sinalzinho de ok se vocês estiverem conseguindo ouvir o que eu tô falando. Por favores. Oi. Então,
Pelo visto, estão. Tá. Então, recapitulando para quem tá chegando agora, certo? A live vai ser sobre vendas e eu começo falando por que eu tô fazendo essa live, tá? Primeiro porque eu tô falando muito desse assunto, porque palestrei ontem sobre vendas para a equipe da LaMake e porque também depois dos stories que eu falei sobre vender aqui no Instagram, se posicionar no Instagram, isso gerou um zoom danado. Então eu falei, vamos unir tudo isso e vamos falar sobre marketing e vendas hoje, tá? E aí, resumindo essa introdução, todo mundo precisa ser vendedor, quer você queira ou não, porque a todo instante nós estamos vendendo alguma coisa. Ou a gente está vendendo uma ideia, querendo que o outro compre a nossa ideia, ou a gente está vendendo um produto propriamente dito, ou, no meu caso, comida, né? Ou beleza, então, ou vendendo um produto ou vendendo um serviço. Seja você autônomo ou não, tá certo? Então, todos nós precisamos entender sobre vendas. Se não, como é que o povo vai comprar se a gente não vai vender, não é mesmo? E aí, vou vir para uma parte aqui do que é que faz diferença em um bom vendedor. E, na verdade, o que é que faz a diferença para todo mundo que quer empreender, tá certo? É você primeiro, antes de vender, antes de qualquer coisa, é você aprender a escutar. Eu fiz um post agora, 10 minutinhos antes dessa live começar, falando que uma das coisas que eu não sabia sobre empreender era que eu ia ter que escutar tanto o meu cliente. Então, assim, antes de você vender, para você conseguir fazer uma boa venda e uma venda mais assertiva, vocês precisam muito escutar. Escutar o quê, Ana? O som da chuva que tá caindo, o maior toró, pelo menos aqui em casa? Não. Escutar realmente o seu cliente, escutar a sua audiência. Por quê? Porque são eles que vão te dar um direcionamento, tá certo? Você não vai criar nada da sua cabeça do nada. Como que a gente vende alguma coisa, primeiro de tudo? Como que a gente cria algo do nada? A gente vê um problema, ou seja, a gente identifica que tem algo faltando ali no mercado, e aí depois a gente cria algo que solucione aquilo. Então, ou você identificou sozinha, ou muito provavelmente, além de identificar sozinha, você teve que escutar outras pessoas para encontrar um problema. E aí, depois que você encontra esse problema, porque você escutou os outros, você vai dar um jeito de arrumar essa solução. E aí, quando você arruma essa solução, que a gente pode dizer que é um produto ou um serviço, a gente vai ter que vender isso, tá certo? Mas qual é o jeito certo de vender o meu produto ou o meu serviço? Entendendo primeiro para quem eu estou vendendo, tá? Então, sempre, antes de fazer uma venda, você precisa escutar o seu público, senão você não vai saber o que falar, você não vai saber do que ele precisa, não vai saber como se posicionar. Então, antes de fazer qualquer venda, a gente antes precisa ser um excelente ouvinte, tá certo? E a função do vendedor raiz nada mais é do que isso. É entender do seu próprio produto, saber demonstrar o seu próprio produto, entender o cliente e aí depois disso tudo fazer a sua venda final. Um vendedor raiz, digamos que a gente é vendedor de carteira assinada. Quando a gente contrata um vendedor, a gente contrata que ele realmente venha para a nossa empresa, entenda do nosso produto, vista a nossa camisa, saiba trabalhar com aquilo de modo geral e aí consiga depois entender o cliente e fazer uma venda mais assertiva. Tá certo? Todos entendendo até aqui? Lembrando, se vocês tiverem pergunta, vocês podem digitar as perguntas, mas também podem mandar nessa caixinha aqui que tem um pontinho de interrogação, tá? Vocês estão entendendo até então o que eu estou dizendo? Vocês estão com papel e caneta também, gente? Sim? Tudo pra mim. Então, aqui eu coloquei algumas atribuições do vendedor, tá certo? Eu acho que a principal que a gente tem que fazer na hora que a gente vende qualquer coisa é conseguir demonstrar os nossos produtos. Então, se eu vendo massa, eu preciso demonstrar essa massa. Eu preciso mostrá-la, eu preciso degustá-la, eu preciso mostrar o processo. Se você vende serviço de maquiagem, então você também precisa demonstrar isso. Você precisa mostrar que você está maquiando outras pessoas, mostrar as suas técnicas, mostrar os resultados, mostrar
os produtos que você usa, você precisa mostrar todo o processo, tá certo? Então, uma das atribuições do vendedor é realmente você saber demonstrar e mostrar aquilo que você está vendendo. Outra atribuição é analisar o perfil do seu cliente, entendendo que você vai atender de um tudo no começo. Jogo de futebol, viu, gente? Vai ter vários gritos aqui de fundo, uma coisa de louco, não vai dar certo. Então, outra atribuição de um vendedor é que você vai ter que saber lidar com todo tipo de cliente e analisar o perfil dos seus clientes, até que você encontre o seu cliente ideal e comece a entender como vender para aquele cliente específico. Mas sempre quando a gente começa um empreendimento ou quando a gente vai vender um serviço, que a gente vira autônomo, a gente começa atirando para todo lado mesmo, tá? Até entender quem realmente é o nosso público. Isso é natural, tá certo? Outra atribuição de um vendedor é o fechamento de vendas. Não adianta nada você ter um trabalho gigantesco de reconhecer teu público, de saber do teu produto, de buscar conhecimento, como vocês estão fazendo aqui nessa live, de investir um bocado e não saber finalizar uma venda. Finalizar uma venda de forma séria. Nem chegando ao ponto de estar usando demais o cliente, de estar sugando demais ele e nem deixar ser sugado, entendeu? Então, outra atribuição do vendedor é que além dele ser desenrolado, dele saber ouvir, dele saber fazer a venda, é ele finalizar essa venda corretamente. Não dá pra gente finalizar uma venda de qualquer jeito, tá certo? Senão pode não ser nem bom pra você e nem bom pro seu cliente. Então, de uma maneira geral, você como vendedor tem que saber orientar, tem que saber informar, tem que saber entender e tem que saber se vender e fechar a venda no final, tá certo? Ai, tudo certo por aqui? Anotando? Ninguém tem pergunta ainda? Já vão mandando as perguntas, gente. Sem eu nem falar do assunto, você já tem que mandar a pergunta. Eu tô aqui com o roteirinho do meu lado. Ah, lembrando que vocês precisam ficar até o fim dessa live, porque no fim dessa live nós vamos ter uma surpresa que eu tenho certeza que vai ser incrível para que você continue estudando sobre o assunto de vendas, mesmo que essa live acabe, tá certo? E também o que eu vou presentear vocês no final vai servir muito para vocês até produzirem conteúdos futuros em cima do que eu vou dar de presente para vocês. Então, assim, fiquem até o final para vocês saberem também o que vocês vão ganhar, tá certo? E eu tenho certeza que vai ser muito bom, tanto para você mesmo, para você pessoal, para você estudar, para você se aperfeiçoar, para você crescer, alavancar sua carreira, mas também para uma questão de publicação, para você se inspirar e criar seus próprios posts em cima desse conteúdo e do presente que você vai ganhar. Beleza? Então tá. Sobre o perfil do profissional vendedor, tá certo? Estou aqui com minha cola, gente. Hoje eu tô com pauta, hoje eu tô muito chique. E aí, você como profissional, certo? De qualquer área que seja, mas que você vai vender, o seu interesse, ele tem que estar alinhado no foco do cliente e não no foco no cliente. Não sei se deu pra entender. O seu foco tem que ser o mesmo foco do cliente e não o seu foco ser o foco no cliente. Ou seja, o seu foco não tem que ser a venda final. O seu foco tem que ser no todo que você vai ter que fazer para chamar a atenção do cliente até chegar à venda final. Porque o que acontece muito, principalmente nas redes sociais, e o que não gera tanta venda mais. E aí a gente vai entrar para a parte de marketing. Muita gente faz seus posts, seus conteúdos, suas vendas, focando só na venda final. Então é tipo assim, ai, venha, compre, ou ai, se inscreva, ou ligue, ou entre em contato e feche. E não é só assim, gente. Esse negócio de, tipo, venda de lojas americanas, ou então Casas Bahia, tipo, vem pra Casas Bahia. Gente, isso não funciona mais. Não com a enxurrada de conteúdo que a gente tem. Então, assim, você precisa gerar conteúdo, você precisa gerar o seu marketing de formas diversas, sem pensar na venda final, sem ter foco no cliente e sim ter o mesmo foco
do cliente, porque o cliente ele está procurando solução. Só que para ele se convencer que você é a solução da vida dele, você precisa fazer todo um trabalho de marketing antes. Você tem que provar, entender, escutar ele, entender a dor dele, para daí lá no fim, quando você já entender tudo e tiver aquele cliente na mão, aí sim você fazer a venda. Então, seu foco tem que ser o foco do cliente e não o foco no cliente, tá certo? Foque em outras coisas. Deixe a venda ser uma consequência. Tanto se você trabalha com produtos digitais, tanto se você trabalha pelo Instagram, como se você também trabalha com coisas físicas, tá certo? Independente de você ser do mercado digital ou de você ser do mercado físico. Independente também de você vender um produto ou de você vender um serviço. Então, o foco tem que ser o foco do cliente, não o foco no cliente. O foco tem que ser em fazer um bom marketing, uma construção, um dar antes de receber, tá certo? Porque aí quando você já tiver o cliente na sua mão, que você entender tudo o que ele quer e o porquê que ele quer, a venda ela vai ser feita assim, ó, de forma fácil e como consequência, tá certo? E a venda vai ser mais certeira. Então, sejam consultores antes de ser vendedores. A live é sobre vendas, mas na verdade é para falar que antes de mais nada você tem que ser um consultor antes de ser um vendedor. Então, você na verdade vai ser um empreendedor, consultor e por último um vendedor. E por mais que eu saiba, gente, que às vezes a gente tá na corda bamba, com a água aqui no pescoço, que a gente não tem dinheiro, tá faltando oxigênio, a gente não aguenta mais, tá precisando de dinheiro, mesmo assim, deixa de ser desesperado e cria conteúdo primeiro, faz um marketing bem feito, bem estruturado e bem pensado, para depois, lá no fim, quando vocês já tiverem o cliente de vocês na mão, e eu vou ensinar várias técnicas hoje de como fazer isso, aí lá no fim, lá na frente, vocês vão fazer a venda e o cliente vai dizer assim: amada, com certeza eu vou comprar de você, porque eu confio muito em você. Você é foda e eu quero você na minha vida para solucionar todos os meus problemas, tá certo? Ai! Aí depois que eu falei das atribuições, a gente vai falar de aparência, tá? Hoje vocês estão vendo que eu tô na live bem arrumadinha. Eu tava no bistrô, inclusive eu estava vendendo, né? E como que a gente que vai vender alguma coisa precisa estar? Aqui eu coloquei vários exemplos, tá? O primeiro deles, que tem muita gente aqui que é da área da beleza. Se você trabalha em área da beleza, por exemplo, como que você tem que se apresentar para o seu cliente quando você for vender alguma coisa? Você tem que ser exatamente aquilo que o seu cliente deseja ser. Então, se o teu cliente está te contratando para ficar linda, maravilhosa, o que é que você tem que vender? Você tem que se vender linda, maravilhosa, impecável. Porque quando o cliente olhar pra você, ele tem que entender: caralho, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero estar linda, eu quero estar com o cabelo impecável, eu quero estar com essa roupa, eu quero estar com essa maquiagem e eu quero ser essa pessoa na minha vida. Então, se você vende beleza, você não pode passar a imagem de desleixo, entendeu? Se você vende organização, se você vende tempo, se você vende vida saudável, você tem que transmitir tudo isso por quem você é, tá certo? Eu, por exemplo, vendendo comida no bistrô, o que eu preciso transmitir? Que eu gosto de massa. Porque se eu não gostar de massa, se eu não mostrar que eu como massa, se eu não mostrar que eu amo comida italiana, como que eu vou vender o meu produto? Assim como na maquiagem. Se eu não mostrar que eu amo maquiagem, se eu não fico maquiada, se eu não mostro eu maquiando, então assim, como que a pessoa vai acreditar que o que eu posso fazer por ela vai solucionar os problemas dela? Entendeu? Então, quando vocês pensarem na sua apresentação como vendedor, como empresário, como autônomo, você tem que transmitir, você, pessoa, tem que transmitir exatamente o que aquela pessoa quer comprar de você. Então, se eu vendo beleza, eu tenho que estar linda, impecável. Se eu vendo comida, eu tenho que mostrar que o meu produto de comida é muito foda e eu amo comer ele e eu não enjoo da minha comida nem a pau, tá certo? Então, a sua aparência, o seu Instagram, a sua vida, você tem que ser exatamente aquilo que o seu cliente vai querer comprar. Porque se você não é o que o cliente quer ser,
a solução, se você não é a própria solução para o seu cliente, então ele não vai querer comprar nada de você, amada. Ele vai procurar outra pessoa que aparente ser a solução que ele quer para a vida dele. Tá certo? Show de bola? Mentes explodindo, vidas transformadas. Sim ou não? A apresentação tem que ser a sua marca? Eu acredito que sim. Ou você veste a sua camisa, ou você não veste. Não necessariamente você precisa estar fardado, tá? Mas você, pessoa, tem que transmitir aquilo que você quer vender. Seja na sua aparência, seja na sua roupa, seja no seu diálogo, seja no seu feed, tá certo? Se você quer fazer uma venda, você precisa viver aquela venda. Você precisa ser, o seu feed precisa ser a transformação e a solução que aquela pessoa quer pra sua vida. Beleza? Mentes explodidas, papocadas, adoro. Ai, gente. Ai, e depois de falar sobre a aparência em si, já estão me mandando perguntas aqui na caixinha, gosto. Vamos falar sobre ética, tá? Porque por mais que você se vista, que você vista a farda da sua empresa, que você venda produto, sei lá, que você venda um prato, no meu caso bistrô, que eu vendo prato de massa, por mais que você venda aquilo, se não for a melhor coisa do mundo o que você vende, então, acima de tudo, você precisa ter ética, tá certo? Acima de qualquer coisa, quando a gente vende alguma coisa, a gente precisa ter ética, porque se a gente não tem, é no instante que a gente se queima no mercado. E como assim ética? Ana, como assim? Então, assim, a primeira coisa que eu botei aqui no meu roteirinho foi a indução ao erro. Por exemplo, eu vendo produtos de maquiagem, quer dizer, cancela. Eu trabalho para uma loja que vende produtos de maquiagem, mas por mais que me mandem vender um produto, porque ele precisa ser vendido, ou pelos motivos que forem, tá certo? Eu não posso induzir vocês que me seguem, a minha audiência, a comprar um produto que eu sei que não vai ter um resultado legal. Então, indução ao erro. Eu nunca vou aconselhar o meu cliente de comer, por exemplo, uma massa que eu sei que tá vencida. Tá entendendo? Eu nunca vou aconselhar uma pele madura a usar uma maquiagem que não foi feita para aquela pessoa. O pessoal pode até chegar com todos os desejos do mundo, mas se eu vejo que aquele produto, que aquele serviço não é feito para aquela pessoa, por mais que eu ganhe muito dinheiro caso eu vendesse aquilo, você tem que ter ética e você não pode vender o que não presta para aquele público específico. Por quê? Porque aquela pessoa vai comprar, quando ela chegar em casa, ela vai usar, ou ela vai ter consumido, ou ela vai ter, sabe? Ela vai ter visto o resultado daquilo, vai ver que não, aquilo realmente não foi feito pra ela e vai queimar o filme de quem? O seu, que vendeu. Aí vai dizer, aquela rapariga me vendeu esse negócio, aquela égua fez essa maquiagem em mim, sabendo que não era pra mim. Fulana me vendeu essa roupa, eu tô parecendo um baiacu, sabe? Essas coisas. Fulana vendeu aquele prato de comida pra mim, agora eu tô morrendo de dor de barriga, entendeu? Então, sejam éticos acima de tudo, porque se vocês não forem, se vocês venderem só por vender, só pelo dinheiro, vocês vão queimar o filme de vocês. Vocês estão rindo, né, seus mala? Mas é verdade, gente, sejam éticos, assim, acima de tudo. Não adianta a gente vender só por vender, tá certo? Porque senão pra queimar o filme é no instante. E aí o papoca é grande, entendeu? Ei, Eleni, manda aí pros teus amigos. Gente, minha mãe é minha maior fã. Tá cheio de fã aqui, mas a minha mãe, ela não tem condição não, viu? Realmente isso é muito verdade. É sério, gente, por mais que vocês estejam precisando de dinheiro, vendam, mas vendam assim com consciência, tá certo? Enganar cliente, exatamente, é tiro no pé. É babado, confusão e gritaria. Oi, amigo! O rei chegou, meu povo! Tudo bom? Amigo, queria muito ter ido pro seu aniversário, porém, infelizmente, eu não pude. Eu tenho que te atualizar de tanta coisa, inclusive. Ai, quando você entender por que eu não pude, amado, você vai ficar besta. Enfim, sempre fui vendedora e isso sempre foi contra meus princípios. Exatamente. Então, assim, tá precisando de grana? Minha filha, mas se for pra vender o que não presta, melhor não vender não, viu? Melhor inventar outra coisa pra fazer, senão não rola.
Aí vamos pra cá. Conhecimentos essenciais sobre vendas. Agora foco total, porque a gente vai realmente falar sobre as vendas propriamente ditas, tá? Então vamos falar sobre conhecimento de vendas. Até agora tá todo mundo entendendo, até agora tá todo mundo gostando. A live tá ajudando vocês já estão fazendo rios de anotação. Vocês precisam que eu dê um tempo, que eu repita alguma coisa também? Se vocês precisarem que eu repita, eu repito. Já vi muita gente que não usa e diz que usaria. Odeio chegar em loja de make e as vendedoras querendo empurrar tudo. Sim. Menina, gente, eu puxei as orelhas das meninas, viu? Vocês não estão entendendo não, que foi a revolução da palestra que eu dei na La Make essa semana. Tá ótimo, tá mara. Demais, tô amando. Toppers, cuida, já tô na segunda página. Meu Deus, adorei. Amo, anotando tudo. Então pronto, se tá todo mundo entendendo, então vamos lá para os conhecimentos essenciais sobre venda, porque agora a gente vai falar da venda propriamente dita. Então assim, primeiro de tudo, diversidade, tá? Já falei pra vocês que a gente atende de tudo um pouco, até a gente entender qual é realmente o nosso público, a gente vai ter que lidar com tudo que é gente. Quando eu falo com tudo que é gente, é tudo que é gente mesmo, tá? De classe C a classe AA, de gordo a magro, de novinho a véi, de tudo que você possa imaginar. Olha, gente, minha pauta aqui. Minha cola foi desligada. Socorro. Calma. Erros de gravação. Então, assim, diversidade. Voltando, aquela, né? Dá um lapso e volta. Diversidade. Você vai ter que aprender a lidar com todo mundo. E o que isso quer realmente dizer? Que você pode até ter a sua personalidade. É muito importante que você seja autêntico, tá? Acima de qualquer outra coisa, porque isso te faz 100% único. Mas você precisa ser do seu jeito, beleza? Só que tratar as pessoas de formas diferentes. Por quê? Porque eu não posso me comunicar com uma pessoa de 15 anos da mesma forma que eu vou me comunicar com uma pessoa de 56. Eu não posso ter o mesmo diálogo para quem já empreende e para quem está totalmente perdido. Eu não posso falar com uma pessoa que entende muito de maquiagem e com uma pessoa que não entende nada de maquiagem da mesma forma. Então você tem que ter preparo e juízo e noção para colocar a sua personalidade na frente de tudo, sim, porque isso vai te fazer único. Mas saber lidar com cada público que vai aparecer na tua frente. Porque cada pessoa, por mais que ninguém seja melhor do que o outro, tá? Nenhum cliente seu pode ser melhor do que o outro, mas você vai ter que tratar cada pessoa de forma diferente, tá certo? Cada pessoa também é única. Assim como você é único, cada pessoa também é. E aí você vai ter que lidar com as diferenças e com a diversidade de todo mundo. O interessante é que seja assim, tá certo? Que não haja nenhum preconceito, que não haja nenhuma diferença entre um público e outro. E aí, como que eu vou fazer isso? Escutando. Cada vez escutando mais pessoas. Por isso que eu digo que antes de vender, a gente precisa escutar. Pra quê? Pra entender de fato o nosso público, os gostos do nosso público, o que cada pessoa pensa. Antes de você sair vendendo por aí, falando o que você quer, antes você tem que ir escutar, tá? Cada um com suas particularidades. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui as perguntinhas, enquanto meu computador volta à vida. Como atrair mais clientes para minha loja física? Adoro você e seu conteúdo, tá certo? Então, para você atrair, vai muito do que a gente falou no começo, tá certo? Primeiro você precisa escutar, entender o problema do seu cliente, tá certo? Quando você entende o problema, existe uma frase clichê que fala que o problema é a solução. Então, a sua loja física, eu não sei o que você vende, tá certo? Mas dentro do que você vende, você precisa entender qual é a real necessidade do teu público. Então, por exemplo, qual é a real necessidade do público da casa da Ana Massas? É ter um lugar
aconchegante para sair de casa e comer uma comida artesanal italiana. Qual que é a grande necessidade de tudo isso? Que só tem restaurante em Fortaleza gigantesco, com aquele atendimento sempre padrãozão. Então, existe uma falta de conexão muito grande nos restaurantes tradicionais. Então, o que a Casa da Ana Massas veio fazer? Ela abriu um lugar pequeno, diferente de todo mundo que inventa de abrir comida por aqui. Então, foi um lugar pequeno, com atendimento família, para pessoas se sentirem abraçadas e aconchegadas. E a comida também é diferente, é italiana. Eita! É italiano, é artesanal. Foi da minha bisavó até mim, sabe? Que chegou essa comida. Então, tem esses diferenciais. Mas você saber qual que é o problema e arrumar uma solução é que é a grande diferença. Quando eu abri o bistrô, eu tinha muito pra mim que o meu diferencial ia ser exatamente a massa artesanal. Grande coisa. Só o que tem é o povo dizendo que faz massa artesanal. Mas a minha grande diferença qual foi? Foi ver que os meus clientes foram chegando e falavam, nossa, o atendimento daqui é muito diferente. Nossa, falou na comida dela. Então, o atendimento é muito diferente. Então, eu vi que, na verdade, qual era o problema? Que as pessoas chegavam nos cantos e não se sentiam acolhidas. E o diferencial do bistrô foi esse. Foi acolher pessoas. Tá? Deixa eu ver aqui como é que finaliza. Pronto. Ana, trabalho no ramo de maquiagem há pouco tempo. Me fala um pouco sobre como tratar o cliente quando ela atrasa. A véia, né? Não sabe mexer numa live. Quando ela atrasa? Calma, pera ainda. Cuida. Vamos seguir aqui o plano. Deixa eu responder outras perguntas. Cadê as meninas do Telegram pra gente comer lá, hein? Também acho, viu? Também acho. Então vamos lá. Ana, trabalho no ramo de maquiagem há pouco tempo. Me fala um pouco sobre como tratar a cliente quando ela atrasa muito e não dá mais tempo de atendê-la, porque a próxima cliente está esperando. É impossível atender. Aí a gente vai chegar lá no final, tá certo? Que é como lidar com reclamação e com clientes difíceis. Isso é um bônus, tá certo? A mãe assistindo a live. Menina, eu tô quase a Tata Werneck. A mãe tava assistindo a live em outro cômodo, me viu falando igual uma doida e me trouxe aqui, ó, flores e água. É muito chique essa palestrante hoje. Eu tô muito fina. Adorei essa pergunta. A gente vai chegar já. Tá? Vamos lá, deixa eu responder outra pergunta aqui do pessoal. Como finalizar uma venda? Eu vejo já. Tá. Aqui, ó. Como conseguir vender mesmo tendo pouco tempo, mas não fecha por ter medo da empresa. Ela me fez uma outra pergunta depois que completava essa. Então, como vender sendo uma empresa nova ou como vender entrando no mercado e sendo novo, tá? Tem muita gente que tem essa dúvida por não ser uma autoridade, por não ter autoridade, por não ter pessoas que passam feedback. Então, como você pode convencer um cliente que você pode ser a melhor solução para ele se você não tem nenhuma experiência anterior? Eu sempre digo que você é sua própria prova social, tá certo? A gente vai chegar na parte de gatilhos mentais, que vamos falar sobre prova, sobre muitos outros gatilhos, mas você precisa ser a sua própria prova social. Então, se você gerou uma transformação na sua própria vida, então você já é uma prova. Se os outros vão acreditar ou não, aí realmente é uma questão de você saber vender o seu peixe. É você usar aquela sua prova social, aquela sua experiência, aquele seu resultado e vender o seu resultado como sendo o que o seu cliente também precisa, tá certo? Então, se um cliente tem um problema que era parecido com o seu, tá bom? E você teve uma solução para aquele problema que era seu, logo você também vai conseguir solucionar o problema dele. Então, independente de você estar há muito tempo no mercado ou não, você vai conseguir solucionar o problema dele, porque antes você já solucionou o seu.
Então, assim, mesmo quando vocês começam agora, ou estão entrando agora em um mercado, ou estão abrindo empresa agora, sejam a sua própria prova social, tá bom? O que aconteceu na sua vida, a transformação que você gerou na sua vida, já é prova suficiente para dizer que você também pode gerar transformação na vida de outras pessoas, tá certo? Também sou maquiadora iniciante, tenho um problema de eu mesma ser modelo das minhas makes, já que não tenho como pagar modelo. Não existe problema nenhum. Inclusive, por exemplo, se você for maquiador, não tiver dinheiro pra ter modelo, eu como empresa tenho muitas fotos minhas que sou eu mesma, que sou minha própria modelo, porque não dá pra ficar pagando modelo o tempo todo. No bistrô, as minhas fotos do bistrô mais antigas, eu mesma sou modelo do meu próprio bistrô, tipo, eu sou a cliente do bistrô e a que serve. Chega o povo, fica confuso, mas não tem problema, gente, não é isso que vai te impedir de vender, tá certo? O seu resultado é o que vai vender, não é em quem tá vivendo aquele resultado, não. É como eu disse, se você não tiver com quem contar, se você for sua própria prova social, então você é sua própria prova social e pronto. Ana, várias pessoas ficam interessadas no meu trabalho e estou com dificuldade de fechar os clientes. Elas ficam de ver. Você acha interessante uma proximidade minha, já que elas já tinham entrado em contato? Com certeza! Com certeza, com certeza, com certeza. Vocês precisam insistir até o final. Se você não insistir, como é que a pessoa vai querer seu produto? Entendeu? Ela não vai querer seu produto. Você tem que convencê-la a todo o custo, tá certo? Pessoal, deixa eu só pegar o meu roteirinho aqui, que o meu computador resolveu ser estrela no meio da live. E aí eu vou pegar aqui o celular outro celular pra poder ver o meu roteiro. Pera ainda. Misericórdia, meu povo, voltei. Você dá workshop de maquiagem? Dou workshop de maquiagem. Voltei, programação. Minha filha, não serei tombada. A dominação mundial, ela não para, querida. Tá? Então, onde é que eu tava? Nos conhecimentos essenciais sobre venda. Então, a diversidade, que é a que a gente estava falando. Depois, conhecer sobre o seu produto e serviço. Você tem que ser a pessoa que mais entende sobre o que você está vendendo, tá certo? Se você não entende, quem é que vai entender, tá bom? É assim mesmo, live. É assim mesmo, né, mãe? A confusão no meio do mundo. E aí você tem que entender. Então, se eu vendo produto de maquiagem, por exemplo, como eu tava dando para a palestra das meninas que vendiam produto, não adianta elas não entenderem sobre o produto que elas estão vendendo. Se chegar um cliente na loja e elas não souberem do que o produto é feito, como que aplica, qual vai ser a reação dele, o que eu vou sentir enquanto eu estiver usando e o valor, então não adianta nada. Eu como maquiadora, na hora que uma cliente senta na minha cadeira, se eu não sei explicar para minha cliente como que vai ser o processo, quanto tempo aquela maquiagem dura, como que ela vai se sentir, ela vai sentir aquela maquiagem na cara dela ou não, uns cílios, vai pesar ou não. Então se eu não consigo explicar para o meu cliente quais sensações e quais reações ele vai ter com o meu serviço, se eu não tiver domínio sobre o que eu estou vendendo, isso vai passar uma insegurança da peste. E o teu cliente vai te dar um rodeio. E é aí que você pode se lascar. Entendeu? Então você tem que entender muito bem do que você está vendendo. Porque se você não entender,
você vai levar um baile. Você vai ser engolido pelo mercado e engolido pelo cliente que vai chegar em você, tá bom? E aí você tem que ter o domínio sobre os conhecimentos. Você tem que ter o domínio sobre as técnicas de venda em si, tá certo? E saber qual técnica de venda deve ser usado para cada tipo de cliente, tá bom? Então, assim, vou falar para vocês 4 etapas das vendas que eu faço, tanto nas minhas vendas, seja eu vendendo alguma coisa pelos stories, seja eu vendendo alguma coisa para minha cliente física, ou seja, minha cliente do bistrô, tá? Que foram as mesmas técnicas que eu passei para as meninas da La Make ontem e que vocês precisam estar muito atentas. Tem que ser autoridade no que vendemos, seja produto ou serviço, exatamente, tá? Então vamos às técnicas de venda. As primeiras técnicas é abordagem e sondagem. Isso é muito importante para que o cliente esteja na sua mão e não para que você esteja na mão do cliente, tá bom? Então, primeiro, abordagem. Nada mais é do que você dar uma saudação, tá certo? Eu nos stories sempre dou bom dia, boa tarde, boa noite, oi, 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 gente, oi, oi, meu povo, sabe? Uma saudação é muito importante para locais que você já é conhecida. Se você não é conhecida no lugar, você precisa se apresentar, tá? Oi, meu nome é fulana de tal, tudo bom? Sabe? Se é um cliente que está chegando no teu estabelecimento, por exemplo, uma cliente que chega na La Make, ou uma cliente que chega no bistrô, aí também é meu papel me apresentar. E aí eu falo, tipo, oi, tudo bem? Bem-vindo, como é seu nome, como é que você tá, tudo mais, eu sou a Ana, tudo bom? Tô aqui pra te servir, tá certo? E aí você faz a sondagem. Como que é essa sondagem, tá, gente? O que é sondar? É você ficar a par das coisas. Então, quando o cliente chega pra mim, pra falar comigo de maquiagem no WhatsApp, ou chega lá na La Make pra falar comigo, ou chega no bistrô, eu sempre pergunto como que aquela pessoa chegou ali, tá certo? Porque como ela chegou ali, vai dizer muito sobre ela. E como que ela chegou ali, não é tipo assim, a menina chegou de carro, a menina foi de ônibus. Não, não é isso não me tira pagode. Entendeu? É saber é saber se ela chegou ali por uma indicação, se foi uma amiga que indicou, se ela viu uma blogueira usando o meu serviço ou consumindo do meu produto, sabe? Como que aquela pessoa chegou aonde você está? Como que aquela pessoa chegou no teu Instagram? Vocês chegaram aqui por quê? Para essa live? Foi porque vocês viram no meu pessoal? Foi porque vocês viram nos meus stories daqui desse Instagram? Foi porque vocês viram no meu Telegram? Então, assim, o jeito que vocês chegaram nessa live diz muito de quem são vocês, tá certo? Se for um pessoal que veio do Telegram, eu tenho certeza que é um pessoal que já tá mais raiz, sabe? Que quer mesmo entender sobre empreendedorismo, porque lá no Telegram, a gente só fala disso, certo? São ferramentas para empreender, são insights, são áudios, é tudo muito do empreendedorismo. Já se vier do meu pessoal, é tudo meio baldeado. Então talvez a pessoa esteja aqui mais perdida do que achada, entendeu? Se veio desse Instagram aqui, provavelmente ela é uma maquiadora, provavelmente ela quer saber como alavancar a carreira dela. Então, assim, o jeito que você chegou aqui diz muito, muito, muito sobre você. E o jeito que o seu cliente vai chegar a você também vai dizer muito sobre ele. Porque vai que você é uma maquiadora, tá certo? E aí você fez uma parceria com uma blogueira. Se chegarem clientes, tá bom? Se chegarem clientes que vieram por essa blogueira, aí você tem que saber. Porque se aquela menina veio por aquela blogueira, provavelmente ela se identifica com a personalidade daquela blogueira. Então você já vai saber. Se a blogueira gosta de pele glow, provavelmente aquela cliente que chegou em você também gosta de pele glow, sabe? Se um cliente chega no teu estabelecimento, no teu restaurante, sei lá, se tiver alguém que tenha coisa de comida aqui também, que veio por um blogueiro que você trabalha, você tem que saber o que aquele blogueiro consome, porque provavelmente aquele cliente está querendo exatamente aquela mesma coisa que o blogueiro estava vendendo, tá certo? Ai. Deixa eu beber uma água. Então, assim, sempre se apresentem, tá certo? Ao receber um cliente, seja de forma virtual ou presencial.
e façam a sondagem. Entenda como que aquele cliente chegou até você, para você já começar a entender um pouco mais da personalidade dele, tá certo? Então, depois que você se apresenta, que você faz a sondagem, saiba por que o cliente está fazendo aquele contato com você. Por que ele quer fazer uma compra com você. Seja a compra de um produto ou seja o serviço. E o porquê está muito atrelado ao problema que aquele cliente está vivendo. Então, por que o teu cliente está querendo fazer uma maquiagem contigo? Ah, porque eu tenho uma festa, mas eu não consigo me maquiar sozinha porque eu tenho muita acne. Que é, mãe? Pensei que tava sem água. Não, tô com água. A mãe tá doidinha, gente. A mãe não sabe se ela acompanha por aqui ou se ela vem no quarto ver se o quarto tá pegando fogo. Enfim. Você tem que entender o porquê que seu cliente chegou em você, tá certo? Ah, se eu sou maquiadora, o cliente veio se maquiar comigo. Mas por que ele veio? Por que ele não consegue se maquiar sozinho? E aí você, sabendo o porquê que aquela pessoa te procurou, aí você vai solucionar o problema dela. Como? Com o seu serviço? Sim, mas também com dicas, sabe? Enquanto você não tem o cliente ali na sua mão, você tem que fazer aquele trabalho de consultor. Então, ai, Ana, eu fui me atender contigo porque eu tenho muita espinha e eu não consigo cobrir minhas espinhas. Beleza. Aí quando eu fizer a venda, que eu explicar pra ela como que ela cobre a espinha, como que ela trata da pele dela, que ela realmente vê que, nossa, a Ana realmente sabe cuidar de pessoas que têm um rosto cheio de espinha. Ela vai ser atendida comigo, e quando ela chegar na minha cadeira, eu também vou dizer tudo, porque eu tenho propriedade no que eu tô falando. Então, olha, eu tô passando esse corretivo dessa cor aqui pra anular a vermelhidão da tua espinha, e eu tô fazendo com essa base aqui pra cobrir, porque esse aqui vai cobrir por causa disso, disso, disso. Então, assim, você precisa entender por que a pessoa tá lá para solucionar e ser um consultor na vida daquela pessoa, porque aí ela vai comprar o seu produto, vai comprar o seu serviço, mas também vai voltar mais de uma vez. Por quê? Porque você mostrou propriedade, entendeu os porquê dela, abraçou ela, entendeu ela, cuidou dela como se ela fosse um cristalzinho, e aí aquela pessoa tá na tua mão, entendeu? Então é muito mais fácil vender qualquer coisa quando você tá com a pessoa na sua mão, quando você entende realmente ela. Então, saber como ela chegou e por que ela chegou a você é muito importante para você entender quem que você tá atendendo, tá certo? E aí entra a parte de vendedor consultor, que é quando você entende o porquê daquela pessoa estar com você, ou porquê daquela pessoa ter ido comprar coisas com você, ou porquê daquela pessoa ter ido ser atendida por você, você tem que dar uma consultoria pra ela, tá bom? Completa. Pra quê? Pra que ela confie em você, pra que ela pague você sem nem chorar o seu preço. Porque se ela confia em você, se você entrega resultado, se você mostra que você é foda, meu amor, ela vai querer pagar o que for pra você, tá certo? Por isso que é tão importante vocês fazerem o marketing antes e depois pensar na venda, tá bom? Porque se você mostra que entende que você é a solução para a vida dela, ela não vai ficar se questionando se é caro, se é barato, se ela tem tempo ou se ela não tem. Ela simplesmente vai confiar tanto em ti e depender tanto de você que ela vai comprar o seu produto, o seu serviço e vai fazer isso de olhos fechados, tá certo? Dar conteúdos é bom e maravilhoso para o seu marketing, mas Ana, explica se é legal dar continuidade. Isso gera confiança para quem recebe, correto? Correto, correto sim. Assim, continuidade do tipo dar os conteúdos todos em ordem ou continuar dando o conteúdo. Eu, por exemplo, quando vou atender uma cliente, eu tô atendendo uma cliente, praticamente eu tô dando um curso de automaquiagem para ela. E, por incrível que pareça, gente, a minha taxa de conversão de clientes de maquiagem social para clientes de automaquiagem é muito incrível. Porque eu já dou conteúdo de graça aqui no Instagram. Aí quando elas vêm pra mim, pra minha cadeira, que elas confiam em mim, elas já vêm confiando. Quando eu tô atendendo elas veem que eu não tenho miséria de conteúdo. Eu vou passar um negócio na sobrancelha dela. Ai, menina, eu tenho tanta dificuldade de fazer minha sobrancelha. Ela pergunta como quem não quer nada. E eu vou fazendo a sobrancelha dela e vou explicando tudo. Por quê? Porque ela tá sentindo, mas ela não tá vendo.
Então, se ela não tem noção nem assistindo os meus vídeos, imagine só eu falando. E aí, o que que converte? Que uma cliente social acaba virando uma cliente de auto-make. E aí você acaba tendo várias vendas em vários segmentos diferentes em uma cliente só. Então, assim, em questão de continuidade, se for continuar dando conteúdo, continue dando conteúdo pro resto da sua vida. Nunca pare de dar conteúdo, não. Tá certo? E aí entra a terceira etapa da venda, que é realmente a etapa da demonstração, tá bom? Quando você tem que demonstrar um produto ou quando você tem que demonstrar um serviço. Isso no físico, né, no presencial, é mais fácil, porque se eu tenho um produto que eu quero convencer o meu cliente a usar aquele produto, é muito simples, eu só mostro ele aqui, o jeito que ele se comporta, e aí se o cliente gostou daquele acabamento ou não, ele vai aceitar ou não. Uma comida, da mesma forma, sabe? Tudo que é físico é mais fácil da gente demonstrar, obviamente. Porque a gente tá ali cara a cara e aí você vai dizer, olha, isso aqui é A mais B e não se discute. Aí se o cliente quiser, ele vai querer ou não, porque ele concorda ou não com aquilo. Já no virtual, o jeito que a gente tem de mostrar é por foto ou por vídeo. E aí, sempre que você quiser vender algo, eu aconselho que você venda por vídeo. A conversão de vendas em vídeo é muito maior. Por quê? Porque uma foto ela é muito editável, tá? Hoje em dia existem muitas coisas que pode mascarar um resultado, sabe? Um produto pode ficar mais vibrante, mais brilhante, mais interessante, mais incrível para os olhos, mas no vídeo é aquilo ali, minha irmã, e pronto. Entendeu? Não tem o que ser discutido. É quase como se fosse um ao vivo. Então aqui, nesse ao vivo aqui, o que eu tô demonstrando? Tô demonstrando conhecimento, entendeu? Eu tô ao vivo aqui com vocês me perguntando, perrengue acontecendo, computador parando, eu tendo que pegar um outro celular. Se eu não soubesse o que eu tô falando, aqui no ao vivo desse, eu me queimava. Entendeu? Mas não, eu volto, vocês me perguntam, eu respondo, eu volto pro conteúdo onde eu tava, entendeu? E eu tô demonstrando que eu sei meu conteúdo. Então, assim, vídeo sempre converte mais, tá? Porque ou você acerta, amada, ou você não acerta. E é bom que você acerte se você quiser vender, tá bom? Aqui eu tô vendendo alguma coisa? Não. Aqui é só marketing. Aqui eu tô fazendo só marketing, gente, gerando conteúdo pra lá na frente eu fazer uma venda. Ai, Ana, lá na frente, como assim? Por exemplo, ontem que eu vendi um curso de vendas, que eu fui contratada para um curso de vendas, por quê? Porque desde o começo do ano eu faço conteúdos sobre marketing, sobre vendas, sobre posicionamento, sobre empreendedorismo. Já tenho mais uma palestra fechada, glória a Deus, de empreendedorismo para abril, entendeu? Mas o que eu preciso fazer? Marketing. Eu preciso fazer live, eu preciso fazer vídeo, eu preciso postar conteúdo para mostrar que eu sei, tá? Então, o que eu tô fazendo agora é demonstrar que eu sei. Se eu posso agregar valor com isso, ótimo, melhor ainda, porque aí todo mundo cresce junto. Mas a gente sempre precisa demonstrar nossos produtos, ou nosso serviço, ou nosso conhecimento, ou aquilo que a gente sabe fazer ou vender pro cliente. Porque se a gente não demonstra, ele tá cagando e andando. Beleza? E aí entra na parte de demonstração a quebra de objeção, tá certo? O que são objeções? São dúvidas do cliente. Vocês estão comigo, gente? Essa live vai ser salva, eu tô trabalhando e não posso usar o celular. Eu vou ver se eu consigo salvar ela, tá certo? Eu não prometo porque acho que da última vez que eu fui tentar fazer, não deu certo. Mas a minha intenção é deixar ela salva. E a minha intenção, mesmo vocês conseguindo assistir ou não, é que quem ficar pelo menos no final, ou quem estiver no grupo do Telegram, vai receber uma surpresa depois, tá certo? Com relação a essa live aqui especificamente. Então, se você não puder assistir, pelo menos entra no grupo do Telegram pra saber que surpresa é essa, que borogodó é esse que eu vou dar de presente no final. Porque tem tudo a ver com essa live, tá certo? Tudo isso. Tá bom? Mas eu vou tentar deixar ela salva assim. E se eu conseguir salvar ela, mesmo no celular, talvez ela vá lá pro YouTube, tá certo? Também, tá? Beleza? Sem live vocês não ficam. Ansiosa. Já tô no grupo. Tudo pra mim.
Então vamos lá, gente. Depois, ainda na terceira etapa, tá? Que a gente faz a demonstração, a gente vai para a quebra de objeção. A quebra de objeção é o maior perrengue chique na vida de qualquer vendedor. Porque objeções são dúvidas. Então, será mesmo que vale a pena eu me maquiar com aquela bicha? Será que esse produto realmente presta? Será que essa comida realmente presta? E aí você precisa quebrar a dúvida do seu cliente. Demonstrar é a melhor forma de você quebrar a objeção, tá certo? E entender o porquê, entender como aquela pessoa chegou em você, também é uma excelente forma de você quebrar a objeção, porque aí você vai bem em cima da dorzinha dela, entendeu? Ai, por que se maquiar comigo é tão bom? Se você já entender por que aquela pessoa foi te procurar, se foi por causa do espinha, aí você vai bem lá e diz: ah, é porque eu fiz um curso que eu aprendi sobre como camuflar perfeitamente o espinha. E aí a pessoa vai dizer: nossa, então eu vou com ela mesmo. E aí, se for preço e tempo, por exemplo, dinheiro e tempo é a maior objeção de todo mundo, tá certo? Nesse caso de preço e de tempo, o que é que você, vendedor, precisa fazer? Transformar o teu serviço e o teu produto em algo que seja prioridade na vida daquela pessoa. Porque se não for uma prioridade na vida daquela pessoa, ela realmente nunca vai ter dinheiro. E ela realmente nunca vai ter tempo para lidar com o seu produto ou com o seu serviço, tá certo? Se, por exemplo, você hoje tem clientes que dizem que o seu produto sempre está caro, então é porque o seu produto hoje ainda não virou uma prioridade na vida delas. E como que você faz com que o seu produto vire uma prioridade na vida de alguém? Fazendo com que ele seja indispensável. E aí, saber por que seu produto é indispensável, você precisa ouvir o cliente. Você precisa escutar com muita atenção qual é a dor do teu cliente. Porque quando você entende a dor do seu cliente, você faz o teu produto virar uma solução para aquela dor. E se você é a solução para aquela dor, você é indispensável. E se você é indispensável, você vira uma prioridade na vida deles. Então, meu Deus! A live tá acabando. Misericórdia! Gente, vocês querem que eu faça uma live 2.0? Querem que eu faça uma segunda live? Querem? Votem logo. Votem. Deixa a live rolando enquanto tomei banho pra não deixar de ouvir nada. Tudo. Gente, eu tô aqui com 1 minuto e meio sobrando. Então eu vou fazer uma segunda live, tá? Porque ainda tem muito conteúdo. Meu Deus, eu não cheguei nem nada. Nem nada que eu cheguei ainda, tá certo? Mas concluindo, quando você quebra a objeção, aí você vai para a parte de fechamento das vendas, tá certo? Porque depois que você entendeu o teu cliente, descobriu como foi que ele chegou até você, que você se mostrou indispensável, que você tem todas as soluções para o problema dele, meu amor, depois de todo esse rolê, pode ter certeza na sua vida, tá certo? Que o cliente vai aceitar comprar o seu produto, independente de preço, independente dele não ter tempo, independente de qualquer coisa, tá certo? Mas primeiro de você finalizar a venda, você precisou escutar seu cliente, fazer um bom marketing, entender ele, e aí você precisou depois solucionar o problema dele, quebrar as objeções dele. Quando você quebra todas as objeções, você se torna a primeira pessoa que ele vai pensar para solucionar os problemas. E aí eu vou começar uma próxima live pra gente concluir esse babado, tá certo? 5, 4, 3, 2, 1, valendo!